Queridos amigos, bondosas irmãs, boa noite para todos. Com muita alegria, estamos de volta para realizarmos mais um programa Amor, mais um desafio no bem, dentro dessa dinâmica do estudo do Apocalipse. Hoje, o encontro de número 24º dessa série que tem nos auxiliado a interpretar mais um pouco em torno da lei divina, à luz da doutrina espírita. Nesse momento, 20 horas do dia 25 de fevereiro do ano de 2015, eu gostaria de pedir licença para vocês para fazermos a oração que dará por iniciado os estudos da noite. Vamos nos desvincular do mundo externo, vamos sentir o nosso corpo, os nossos membros. Vamos, nesse momento, respirar profundamente. Vamos procurar harmonizar o nosso espírito, para que o nosso corpo receba as repercussões do equilíbrio, de uma dinâmica diferente de expressão nesse momento. Para que possamos, juntos, agradecermos a Deus pelo dom da vida. Por todos os recursos que o Senhor nos oferece, para que possamos trabalhar, aprender e servir cada vez melhor. Senhor, dai-nos a sabedoria, a compreensão, para que as tuas lições sejam interpretadas em espírito e verdade, e a nossa vida se qualifique sobre as bênçãos da tua misericórdia, da tua justiça e da tua onipresença dentro do nosso coração. Senhor, que o nosso trabalho possa seguir o curso natural do estudo, do intercâmbio, das vibrações fraternas. Que possamos, Senhor, intercambiando, portanto, com as mentes que te representam, os nossos benfeitores, possamos também, Senhor, ampliar as nossas súplicas para que tu atendas a todos que amamos e aqueles que não comungam dos nossos ideais. Que os teus ceareiros visitem os lares aqui representados. O nosso amigo ouvinte, a nossa companheira, seus filhos, seu marido, os seus parentes. Senhor, que a tua paz se faça e que ao chegar no término do trabalho, todos nós nos sintamos felizes, seguros e confiantes no futuro que já se apresenta como um presente, uma dádiva da tua augusta bondade. Sê conosco, Senhor, hoje, agora e sempre. Que assim seja.
Querida amiga, caro companheiro, boa noite para todos. Os nossos irmãos da Rede Amigo Espírita, os ouvintes da Rádio Brasil Espírita de Maceió, tenham todos um momento de paz, de espiritualidade, que possamos deixar pelo caminho os preconceitos, para nos tornarmos crianças em Cristo. E com isso, recebermos a revelação, a notícia, o toque, a inspiração, para que possamos cada vez mais confiarmos na vitória do bem. Que a falange de João Evangelista, dos apóstolos, do Espírito de verdade, nos ajude e que todas as nossas reflexões possam também representar uma oportunidade para você que nos acompanha ao vivo através do chat, transmissão do YouTube, das rádios que retransmitem, e também ao material que ficará disponibilizado na internet. Talvez amanhã você poderá nos acompanhar no ano de 2322, observando a nossa infantilidade, nesse período de transição, no ano que estamos encarnados, o ano de 2016. Esperamos, quem sabe, seremos nós mesmos, queremos acessar esses conteúdos e agradecer pelo passado, que garante esse momento, que será o piso para o grande futuro. Fica aqui essa brincadeira despretensiosa, mas quem sabe, amanhã, esta mensagem poderá auxiliar alguém na sua descoberta pessoal. Queridos amigos, vamos lá ao que interessa. O estudo do livro Apocalipse. Apocalipse, que vem do grego revelar, revelação, tirar o véu. Nós estamos no primeiro capítulo e vamos ler a partir do versículo 4 para que a gente atinja o movimento do versículo 14. Versículo 15. Lembrando que na última semana nós trabalhamos o versículo 10. Eu faço a leitura, depois eu retorno. Vamos lá. Quarto. João, as 7 igrejas que estão na Ásia. Graça e paz seja convosco da parte daquele que é, e que era, e que há de vir. E da dos 7 espíritos que estão diante do seu trono. E da parte de Jesus Cristo, que é a fiel testemunha, o primogênito dos mortos e o príncipe dos reis da terra, aquele que nos ama e em seu sangue nos lavou dos nossos pecados. E nos fez reis e sacerdotes para Deus e seu Pai. A ele glória e poder para todo sempre. Amém. Eis que vem com as nuvens, e todo olho verá, até os mesmos que o traspassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Sim. Amém. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, diz o Senhor, que é, e o que era, e o que há de vir, o Todo-Poderoso. Eu, João, que também sou vosso irmão, e companheiro na aflição e no reino e paciência de Jesus Cristo, estava na ilha chamada Pátimos por causa da palavra de Deus e pelo testemunho de Jesus Cristo. E fui arrebatado em espírito no dia do Senhor, e ouvi detrás de mim uma grande voz como de trombeta, que dizia: o que vês, escreve-o num livro
e envia-o às 7 igrejas que estão na Ásia. Quais são elas? A Éfeso, e a Esmirna, e a Pérgamo, e a Tiatira, e a Sardo, e a Filadélfia, e a Laodiceia. E virei-me para ver quem falava comigo, e virando-me, vi 7 castiçais de ouro. E no meio dos 7 castiçais, um semelhante ao Filho do Homem, vestido até os pés de um vestido comprido e cingido pelos peitos com um cinto de ouro, e a sua cabeça e cabelos eram brancos como a lã branca, como a neve, e os seus olhos como chama de fogo. Vamos ficar por aqui. Vamos reler o versículo 9. E eu, João, que também sou vosso irmão e companheiro na aflição e no reino e paciência de Jesus Cristo, estava na ilha chamada Patmos por causa da palavra de Deus e pelo testemunho de Jesus Cristo. E fui arrebatado em espírito no dia do Senhor. E ouvi detrás de mim uma grande voz como de trombeta. Por aqui, vamos fazer uma conexão com o que nós trabalhamos na última semana. Eu gostaria de dizer que o nosso trabalho, para quem está acessando, chegando agora, nosso trabalho, ele é desafiador. Nós estamos tentando trazer aqui, nesse programa, uma reprodução pálida, despretensiosa, pobre, do que nós vivemos estudando essa obra a partir do ano de 1999, no Grupo Emmanuel, na cidade de Belo Horizonte, junto com o nosso distinto, querido, amigo, professor de doutrina espírita e de evangelho, um grande espírita, na acepção da palavra, Honório Onofre de Abreu. Então a gente trabalha com material que ficou registrado, a gente faz, a gente busca na memória o período que nós estivemos lá, filtramos e trazemos aqui na adequação à característica do nosso trabalho. Futuramente, tomara a Deus que esse material, inclusive que serve até de pesquisa para nós, possa chegar nas mãos de todos. Por enquanto, ele ainda não foi liberado pelo grupo que ficou responsável para efetivar a sua publicação. Existem áudios, existem textos, enfim. Nós não temos autorização para repercutir o material, mas chegará um momento que isso estará nas mãos de vocês. Na Rede Amigo Espírita nós temos visto o nosso Cláudio Fajardo, que tem recolhido desse material e tem filtrado e trazido dentro da dinâmica do trabalho que ele faz também de interpretação, o Cláudio Fajardo, que também esteve nesse grupo de estudo. Então, acompanhe as postagens do Cláudio, que são uma filtragem muito legal do trabalho que o Honório deixou. Vamos lá. Então, na última semana, nós trabalhamos aspectos sobre a ilha chamada Patmos. Estão lembrados? Né? E aí, nós trouxemos alguns textos, como Apocalipse é a vitória do bem sobre o mal que se consubstancia na volta de Jesus. Jesus nasce quando Maria, sua mãe, se faz serva do Senhor, apagando-se para ele vir ao mundo. A mensagem de sua volta está justamente numa ilha que significa meu destruidor, mostrando-nos a necessidade da desativação do nosso caráter pessoal. A proposta do Apocalipse é a desativação do caráter pessoal. Abrir mão do ego, no seu sentido de um mergulho profundo à nossa essência espiritual. Trabalhar o eu profundo, né? A nossa essência. A doutrina espírita é um tratado extraordinário para que possamos ter nesta revelação do alto recursos para compreender a importância
dessa desativação. Então nós estudamos os 15 princípios básicos da doutrina exatamente para a gente mergulhar e trabalhar com a nossa intimidade. Deus, Jesus, Espírito, matéria, influência espiritual, mediunidade, a influência dos espíritos na natureza, pluralidade dos mundos habitados, vida futura, livre-arbítrio, causa e efeito, são alguns dos princípios que eu elenquei rápido aqui. Nós não estudamos esses princípios para ficarmos, vamos dizer assim, transbordando de conhecimento intelectual, longe disso. Mas trabalharmos no sentido de termos chaves para compreender a nossa intimidade. Allan Kardec, na sua vida, procurou se despersonalizar, deixou o nome de lado, Hippolyte Léon Denis Rivail, adotou o pseudônimo Allan Kardec, porque ele era conhecido no mundo acadêmico da Europa. Era escritor, dezenas de livros. Então ele vai lançar o Livro dos Espíritos, se ele colocasse autor Hippolyte Léon Denis, o livro seria confundido com ele como pessoa, como individualidade. Então o trabalho dele foi como um codificador de uma doutrina que foi revelada no mundo através de vários médiuns, pesquisadores, etc, etc. A definir para nós a importância de apagar a nós mesmos para que a obra se faça. É mais ou menos o que está apresentando aqui essa referência. Desativação do caráter pessoal. Não sou eu quem vivo, mas o Cristo que vive em mim. Então, não justifica a exaltação às personalidades, mitificação. O que acontece no movimento espírita deve ser observado como comportamento dos espíritas. Mas a doutrina, na sua essência, não respalda muitos dos nossos comportamentos personalistas. É necessário que ele, o Cristo, cresça e que eu me diminua. Essa é uma frase de quem? Do maior profeta. O maior profeta, João Batista. Dos nascidos de mulher, João é o maior. Mas no reino de Deus, João é menor. Disse Jesus. Então observemos, João se apaga para que o Cristo cresça. E a gente está achando que o negócio é se envaidecer, se projetar, adquirir fama. Nada disso. E por isso, o preço que a gente paga é alto. Exatamente para a gente observar que o mecanismo não está nas projeções de fora. A ilha Patmos significa meu destruidor, destruidor dessa personalidade. Então foram aspectos que nós trabalhamos na última semana. Também falamos sobre o arrebatamento. O arrebatamento foi motivo de 2 semanas de conversa. Mas também vamos enaltecer a questão do dia do Senhor. Né? Do dia do Senhor. O dia do Senhor. O dia do Senhor no campo íntimo é aquele momento de ajuste ao plano do Criador. É a nossa assimilação e adequação ao pensamento superior. Esse é o dia do Senhor. Porque fora disso é o nosso dia. O dia do Senhor é evidenciar a palavra do alto. É valorizar a voz que fala dentro de nós. Então o dia, na realidade, é um movimento. O dia do Senhor é eterno. Nós trabalhamos aqui alguns conteúdos históricos. O dia do Senhor é 1000 anos. 1000 anos é o dia do Senhor. Isso se adequa às profecias, à matemática, à organização, ao planejamento, aos ciclos. Mas em nível íntimo, o dia do Senhor fala para nós de uma forma extraordinária sobre a presença de Deus na trindade da onisciência, da onipresença, né? A onisciência, a onipresença, como
como uma didática extraordinária de intercâmbio em níveis mais evoluídos. Vamos continuar trabalhando a questão agora da grande voz, como de trombeta. Aqui o que importa é a intensidade do som ouvido. Olha que interessante. E que tinha justamente esse objetivo: despertar o médium para o que era visto. É bom lembrarmos que muitas vezes vemos algo, mas não nos despertamos para a realidade. Quando a audição é sensibilizada, este despertamento se faz mais fácil. É habitual para nos falar do despertamento espiritual a expressão tocar a acústica da alma. A codificação espírita, que é uma grande revelação espiritual, foi antecedida por pancadas, que através de barulhos estranhos despertaram a população para novos fatos de grande poder revelador. Esta trombeta representa para nós a possibilidade desse despertamento, que soa como um grito em nossa consciência, chamando-nos a uma nova realidade. Nesse passo é importante percebermos que ele não ouviu um som de trombeta, mas uma grande voz. A trombeta é usada só como comparação para expressar a intensidade com que a voz falava. A voz. Trombeta, recurso, instrumento. O que importa é a voz. A voz. E ao nos referirmos à voz, na última semana nós citamos o texto e vamos voltar a ele, porque é extremamente importante. Quando Jesus define para nós que as ovelhas conhecem a voz do pastor. Conhecer a voz do pastor significa um processo de intercâmbio já estabelecido. Quando se conhece, quando tem o recurso, tudo fica mais fácil. É complexo quando você não conhece. O processo do aprendizado espiritual, ele requer de nós investimento. Devemos mergulhar para conhecer. Depois de conhecer no sentido filosófico, nós vamos sair para operar. Na operação que vamos fixar os caracteres. Fé sem obras é morta. Então a nossa necessidade espiritual não é de religião, é de religiosidade. Religião aqui, que nós estamos nos referindo, é o mecanismo de fora, que fala de religiosidade. Por isso, como crianças, neófitos, aprendizes, precisamos do templo, alguns precisam dos ritos, precisa de sacramentos, precisa de sacerdotes, precisa de cartilha. Mas com o passar do tempo, o aprendiz, adquirindo fé, segurança, ele passa a se intercambiar direto com a verdade. Antes, foi apresentado o templo, foi apresentado o funcionamento. Houve um acesso, houve resposta, despertamento de interesse, motivação, adequação, realização, repetição. Na repetição, acaba abrindo mão
dos fatores que induziram no início, que impulsionaram a caminhada. Adquirindo então autonomia, o indivíduo vai como que se graduando intimamente. É como se eu vestisse uma roupa para entrar num ambiente, para me ajustar às necessidades deste espaço, num tempo que foi definido para que eu ali estivesse, mas há de se chegar um momento em que a adequação ela se faz tão espontânea, tão natural, que eu passo a prescindir da roupa, do instrumento. Não sei se deu lá. Então, a partir do momento em que nós vamos tendo os elementos, as informações, nós vamos, portanto, intercambiando com a essência da mensagem de uma maneira extremamente espontânea. As ovelhas conhecem o pastor, porque o pastor conhece as suas ovelhas. O pastor, conhecendo as suas ovelhas, ele cuida das ovelhas. As ovelhas conhecem a voz do pastor porque foram tratadas por ele. Se faz inesquecível. A gratidão ganha corpo. Então, todas as vezes que o pastor passar, a ovelha vai ficar toda serelepe. Ela vai ficar toda feliz porque o pastor está presente. Ela sabe que o pastor se preocupa, cuida delas. Estou falando de indivíduos, podemos trabalhar assim por associação. Mas a nossa ideia principal não é falar no seu sentido de individualidades, mas de essencialidade. Então, o pastor é Jesus para nós. O pastor oferece o campo, a pastagem para as ovelhas, os elementos. Mas as ovelhas é que devem, de uma certa forma, aprender a buscar esses elementos dispostos pelo pastor no campo. Então a ovelha passa a agir por impulso, de indução do pastor, e todas as vezes que ela sentir necessidade, ela vai se lembrar que o pastor colocou ali, disponibilizou para elas esses recursos. É a voz. É a voz. A voz do simbolismo daquele toque que se manifesta via a consciência nas suas projeções de despertamento. Eu estou preocupado porque essa introdução ela está um tanto quanto filosófica. Então eu convido a todas as amigas, aos irmãos, que mandem as suas participações. O Simplício, a Cleusa, a Rosângela, todos vocês, a Helena, o João, muito obrigado pela participação de vocês. Então, não sei se a gente está sendo claro nessa exposição inicial que nos remete a reflexões que já foram feitas aqui por nós outros. Bom, vamos dar continuidade na leitura. Voltemos aqui. Eu fui arrebatado em espírito no dia do Senhor, e ouvi detrás de mim uma grande voz como de trombeta. Então, é interessante, porque o texto está dizendo, e ouvi detrás de mim uma grande voz como de trombeta. Então aqui a gente pode também refletir assim, a gente está olhando para frente, na objetividade do mundo. Porque escolhemos prestar atenção no que está à nossa frente. Há momentos que a vida fala detrás de nós. O chamamento a definir que precisamos, em determinados momentos, repensar
quais são os pontos que estamos elegendo como principais, em detrimento daqueles que realmente são os essenciais. Essa trombeta representa para nós a possibilidade desse despertamento, que soa como um grito em nossa consciência, chamando-nos a uma nova realidade. Chamando-nos a uma nova realidade. Um dos instrumentos que a espiritualidade usa para nos chamar para a nova realidade é a dor, a escassez, as dificuldades. Não é assim que tem funcionado conosco? Porque nós preferimos pagar um preço alto do que fazer escolhas que poderiam nos beneficiar, poderia facilitar, abrir portas, nos colocar num caminho que poderia ser menos sinuoso, dificultoso, perigoso, o caminho do bem. A doutrina espírita nos apresenta esse caminho, que é Jesus. Jesus no seu sentido filosófico. Um convite para uma nova realidade. Não foi Jesus quem se apresentou como caminho? No capítulo 12 de João. Não é? Eu sou o caminho, capítulo 14, melhor dizendo. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Caminho filosófico, doutrina espírita apresenta. Verdade é a ciência, é o resultado. E a vida? Olha para vocês verem que interessante. Eu sou caminho, verdade e vida. A gente pode relembrar os princípios da trilogia, né? Deus, Espírito, Matéria. Poderíamos falar do Pai, do Filho e da santificação pelo Espírito, na verdade. Poderíamos falar da filosofia, da ciência e da religião. Como poderíamos também trabalhar a questão da unidade, da dualidade, da trindade, nessa trilogia. Não é? A unidade a definir a unicidade cósmica imperecível. Unicidade cósmica imperecível. A lei do amor. Não é? A trindade, expressão ternária da suprema manifestação universica em sua essência. Consciência espiritual, individualidade. 3, da sua expressão ternária como espírito, alma e corpo. São ideias. Subida, descida. É a dualidade. É ascensão, queda. Macho, fêmea. Dia e noite. São pontos que nos auxiliam nesse mecanismo de aprimoramento espiritual. Para estarmos, vamos dizer assim, caminhando na objetividade do mundo, mas sem a desconexão com aquela voz que fala detrás de nós. Como o texto está dizendo. Ouvir detrás e não de frente. Por quê? Detrás e não de frente. Por quê? Detrás é o lado oposto à nossa frente, sendo a frente o sinalizador de nossos interesses, pois é para onde estamos voltados. Mensagem do Cristo vem detrás, pois vem contrariando os interesses comuns do mundo. Detrás. Ela contraria os interesses do espírito? Não, interesses do mundo. Está dando para chegar lá, gente? Estudar Apocalipse é um desafio. A gente começa aqui e fica assim,
buscando inspiração, pedindo ajuda, porque não é simples, não. Por que não é simples? Porque a linguagem é difícil? Não. Se a gente for devagarzinho, a gente vai observar que não é difícil. É simples. O que é difícil é compreender esse mecanismo dentro da gente. Está dando para acompanhar, queridas amigas? Eu vou voltar para o chat aqui para saber como é que está a turma. A Marilac. Não, vou voltar aqui só um pouquinho, gente, porque eu estava aqui prestando atenção na inspiração que estava vindo. A Rosângela está perguntando assim, essa trombeta são as vozes dos espíritos amigos a nos tocar, e quem nem sempre ouvimos, podemos entender assim também? Rosângela, minha querida amiga de Maringá, muito obrigado pelo seu apoio, pelas suas vibrações e agora pela sua participação no grupo. É tão bom conviver em família e aqui estamos formando uma família espiritual. Não é verdade, querida amiga? Então vamos lá. Sua pergunta é muito importante. Essa trombeta são as vozes dos espíritos amigos? Trombeta é um instrumento. O que você acha de eu fazer uma proposição aqui? As trombetas são os instrumentos que Deus se serve para fazer com que a voz, que o som chegue até nós. O som é a expressão, é a essencialidade da mensagem aqui nesse contexto. Jesus diz assim, vamos pegar no Evangelho, eu não vim de mim mesmo, eu vim em nome daquele que me enviou, realizar a sua obra. No primeiro capítulo do Evangelho de João, está escrito, e o Verbo se fez carne. E o Verbo se fez carne. Vamos associar o verbo à voz, ao som, à essencialidade? O verbo, não é? É a palavra em ação. O amor jamais é estanque. O amor é operação. Só que o amor é a causa e é o efeito. É na mediunidade. O Emmanuel diz assim, que a mediunidade começa na intuição e termina na intuição. Se a gente projetar em nível filosófico para os princípios que norteiam a vida, nós poderemos dizer, sem medo de errar, tudo começa no amor de Deus. E disse Deus, haja luz. E a luz foi feita. E viu Deus que era bom. O princípio é a unidade. Vou buscar aqui nas minhas reflexões. O princípio é a unidade. A dualidade é a unidade que se biparte. Por isso que o Beto Guedes, meu xará aqui de Belo Horizonte, escreveu uma música que eu acho essa estrofe extraordinária. Naquela música, O Sal da Terra, ele diz assim, 1 mais 1 sempre é mais do que 2. 1 mais 1 sempre é mais do que 2. O que o poeta está querendo dizer para nós? Que a unidade é a causa. Mas se a gente observar a dinâmica, ela também é o efeito. Por isso é que Deus é a onisciência, a onipresença, a onipotência. É o amor. E expressa-se em amor. Para que o amor chegue até nós, Rosângela, a causa vai gerar efeitos. Mas para gerar o efeito existem circunstâncias de tempo, de espaço, são recursos. Então, quando você me perguntou assim, que na realidade
acredito que nem tenha sido uma pergunta. Você pegou a ideia aí e já trouxe para nós, para que a gente pudesse destrinchá-la aqui. A voz, ela dimana de Deus, é amor. Nós aqui agora estamos sendo instrumentos para que essa voz, para que a mensagem chegue até vocês, não é verdade? Não, não é verdade. Chegue até nós. Embora eu esteja aqui representando os espíritos, eu não estou falando para você, Rosângela. Eu estou falando para mim mesmo. Então, os espíritos do Senhor, os espíritos que trabalharam na codificação espírita, lembra, querida amiga? A história do espiritismo é belíssima. Se comunicando com Allan Kardec, eles na realidade se fizeram trombetas. Então, quando o Paulo de Tarso fala para Kardec que fora da caridade não há salvação, na realidade não é o Paulo que está trazendo dele mesmo. Ele está sendo trombeta. Agora, a mensagem que o Paulo está veiculando para nós é aquela mensagem que está detrás de nós. Que, como a gente está refletindo aqui, qual é o objetivo dela? Contrariar os interesses comuns do mundo. Vamos refletir. Para a gente ter vindo aqui para a sala, para esse trabalho nosso de estudo em conjunto, nós ouvimos uma voz detrás de nós que disse: hoje tem estudo do Apocalipse. Aí, possivelmente, meu interesse no mundo era assim: mas hoje tinha o futebol. Hoje eu estava com preguiça, eu nem quis ligar o computador. Mas, de repente, uma voz detrás de mim disse: é importante você estudar o Apocalipse, porque o Apocalipse estará revelando, tirando o véu daqueles elementos que você precisa de trabalhar na atualidade. Então, existem... hoje eu dialogava com 2 amigos espíritas e a gente falava sobre revelações. E ele, um dos amigos, muito estudioso, me disse assim, que ele estava com a intenção de escrever alguma coisa sobre profecia. Porque, inclusive, ele ouviu dizer, ele nem sabia aonde encontrar, que o Emmanuel tem textos que falam sobre profecia, e ele se interessa muito pelo assunto, e ele gostaria de escrever alguma coisa, artigos, etc., sobre profecia. Aí, bastou ele dizer isso, que nós ficamos quase 1h30 conversando. Aí, no final, ele compreendeu que a grande profecia é profetizar o bem em nós, por nós e para nós. Porque quando muitas vezes nós nos preocupamos com a profecia do que vai acontecer lá fora, na realidade é uma mensagem lusco-fusco que não vai atender a nossa evolução em absolutamente nada. Pode até suscitar aí alguns papos, algumas viagens na maionese, mas não é isso que a espiritualidade está preocupada. É óbvio que existe planejamento espiritual dos indivíduos, das coletividades e do planeta. O planejamento espiritual de cada individualidade, ele tem possibilidades, né? Ele conta com uma determinada faixa de tempo, de circunstâncias, até que ele se movimente de sorte que o determinismo da vida dele seja o determinismo do amor e não da justiça, de causas e de efeitos. Ele sai do circuito das respostas, das colheitas, no seu sentido puramente material, e passa a lidar com as frequências que libertam. Ele faz o bem se libertando para fazer bem, o bem. Então, a dinâmica que ele vai entrar será aquela dinâmica que vai lhe trazer sempre conteúdos santificantes.
vai trazer para ele segurança, vai trazer para ele legitimidade, vai trazer para ele fé, resignação, obediência. Que Maria Santíssima disse para o anjo Gabriel: o que queres? Eis aqui a serva, cumpra-se em mim conforme a tua vontade, a sua palavra. O Chico Xavier, guardando imensas proporções, porque a gente tem que falar isso, pontuando mesmo, tá? É pontuando mesmo. Porque a gente anda atento ao Deus que querem fazer o Chico. O pobre coitado do Chico, aquela alma extraordinariamente boa, mas querem transformá-la agora no Deus do novo milênio. Se depender dos espíritas, ele já está até canonizado. Nas estrelas, né? Porque canoniza, mas ele tem que estar num ambiente assim, inalcançável. Mas o Chico Xavier, como todos os médiuns, aí eu vou adequar, como todos os médiuns, o Chico Xavier foi convidado por uma voz detrás dele. Vocês conhecem essa história? Quando em 1931 Emmanuel se apresentou para ele lá no Açude, lá na Fazenda Modelo, um lugar maravilhoso. Quem não conhece Pedro Leopoldo, não deixem de conhecer aquela ambiência que é maravilhosamente de uma espiritualidade extraordinária. Não é porque o Chico viveu lá não, tá? É porque e por isso é que o Chico foi para lá. Por isso é que eu estou convidando vocês, no seu sentido simbólico, tá? Porque não tem que vir fisicamente. Aí, se for possível fazer um turismo, venha. Mas nós estamos querendo nos referir às ambiências espirituais que o médium geralmente é chamado. Era uma tarde de domingo, ele tinha o hábito de, nessas tardes, ele se reunia com 2 senhoras e ia para esse lugar na Fazenda Modelo, uma nascente, um lugar muito bonito. E eles faziam oração, preces, falavam de evangelho, faziam um evangelho ao ar livre. Um determinado domingo, as 2 não puderam ir, e o Chico foi. E ao se integralizar com o bem, fazer as suas preces, eis que uma voz falou detrás dele. E isso revolucionou a trajetória do Chico. Uma luz surgiu. Eu tenho uma admiração profunda com essa história. E sempre que ela chega à minha memória, seja por indução íntima ou externa dos benfeitores, eu gosto de abordar essa história enaltecendo aquele movimento que simboliza a luz que surge, e no meio dessa luz forma-se uma cruz luminosa. E desta cruz luminosa surge a imagem de um sacerdote católico. Posteriormente, ela tem uma mutação. E ele vê um senador romano. É muito interessante porque essa história ela é contada de várias maneiras. Então a gente consegue buscar em todas as versões a essência. Principalmente a que o Chico narra na introdução do livro Parnaso de Além Túmulo. Parece que sim. No próprio livro Emmanuel também tem essa descrição. Quando ele vai dizer que essa cruz ela tem um símbolo maravilhoso em sua vida. A cruz do testemunho.
A cruz do compromisso de um projeto vinculado ao cristianismo. A cruz é o símbolo, é o grande símbolo dos cristãos. Então, a gente muitas vezes fica enamorado com os efeitos, imaginamos como deve ter sido aquele instante, e o Chico disse que foi uma luz e da luz surgiu uma cruz. E a vida dele foi uma crucificação pessoal permanente. Aí o Emmanuel diz, queres exercer a mediunidade com Jesus? Queres? Qual foi a resposta dele? O senhor acha que eu tenho condição? Sim, desde que siga os preceitos da disciplina e da disciplina. A Trindade aí, trazendo aspectos extraordinários para nós. Então, Rosângela, a cruz, ou melhor, a trombeta pode ser a cruz, a trombeta pode ser a mãe, a trombeta pode ser o pai, o filho, a trombeta pode ser os anjos guardiões, né? Os seus benfeitores, os nossos amigos espirituais. A instrumentalidade da vida para que nós possamos ouvir propostas que favoreçam, né, o despertar, a desativação daqueles pontos que ainda nos vinculam, nos arrastam, nos aprisionam aos mecanismos desse mundo transitório. Eu não sei se a gente conseguiu trabalhar, Rosângela, dentro do que você trouxe. A Cleusa está me alertando para outras perguntas. A Maria Peixoto está dizendo, o Apocalipse é duro de entender. Não é não, amiga. Vamos comer o pão do Evangelho, vamos entender que o pão é a representação do amor, e a gente vai devagarzinho trabalhando esse pão em migalhas de luz a nos alimentar. Então, Maria, fica conosco aí. O Gomes está dizendo sobre as diretrizes profundas do Apocalipse. O verbo é o Espírito de Deus? É a essência, filha, é isso mesmo, né? O ego e o eu se confrontando, é isso aí, o eu profundo, né? O ego é o que nos vincula dentro desse mecanismo que nos aprisiona. O Kleber Luiz, o egocentrismo nunca leva a nada. Se você me permite, Kleber, eu concordo com você, mas vou fazer um trocadilho com a sua frase. O egocentrismo nos leva, sim, a muitas decepções. E, consequentemente, a verdade que um dia nos visitará. A Helena, agora ficou claro. Obrigado, Rosângela, porque a sua pergunta auxiliou no esclarecimento do expositor. Aí, continuando, agora o Simplício, se essa obra é de homens, não triunfará, mas se é de Deus, não a combatais, pois estareis combatendo o próprio Deus. Essa frase, amigo, bem lembrada de Gamaliel, está no livro Atos dos Apóstolos, no capítulo 5, versículo 38 e 39. Aí vem uma pergunta da Cleusa, aliás, da Marilac, que a Cleusa está me chamando a atenção. A trombeta só ecoaria no silêncio. Ou seja, esta voz que arrebata só se ouve quando fazemos silêncio interior, mesmo dentro das tribulações. Muito bem lembrada. Muito bem lembrada. A Rosângela agradece a resposta e eu que agradeço a você, Rosângela, porque o estudo em grupo ele fica extremamente interessante, né? Ele dá uma norteada produtiva para todos nós. Por isso o som como que de uma trombeta
para despertar a criatura e ela voltar-se com determinação, dando a frente para o Cristo e as costas para o mundo. Essa é uma reflexão muito interessante. Procurar o Cristo de frente, dar as costas para o mundo. Olha que símbolo legal. Dar as costas não no sentido da indiferença, do fanatismo, da alienação. Não, vamos ter cuidado. Mas ficar face a face com Cristo. Face a face com Cristo. Ficar face a face com Cristo, se vocês me permitem, ainda nos suscita uma abordagem de Paulo de Tarso. Paulo diz assim na sua carta aos Coríntios, no capítulo 13, que um dia estaremos face a face com Deus. Face a face com Deus, em comunhão com Ele. Aí o Paulo diz, em parte vemos, em parte profetizamos, mas um dia veremos face a face. Lembram que nós começamos a falar sobre a profecia? Que nós conversamos hoje? Dialogávamos sobre o cuidado que devemos ter com as profecias de fora. Precisamos profetizar a nossa vitória, antevê-la. Antever a vitória é plasmá-la na nossa realidade. Nós precisamos de estudar André Luiz. André Luiz, por exemplo, nos convida para fazermos a ideoplastia. Então, nas nossas atividades mediúnicas, a gente faz sempre. A gente esboça uma imagem, convida o grupo para mentalizar, para sustentar essa imagem. Essa imagem passa a ter vida, ela passa a ter cheiro, cor, dinâmica, força. E esse contributo ajuda-nos a trabalhar cuidando de doenças, de feridas, do ambiente espiritual, cuidando de espíritos. Então, a gente pratica isso nas nossas atividades psiquistas e esquecemos de ideoplatizar a vida melhor. Embora a gente faça para uma vida pior. Quer um exemplo? Como é que está a sua vida? Uma desgraça. Como é que anda suas coisas? Tudo dando para trás. Nossa Senhora. Olha, eu não me suporto. Daqui a pouco está doente. Com dor aqui, com dor acolá. Não precisa de entrar na fase do com dor, não. Eu estou nela, estou entrando nela. Não precisa de entrar, não. Com 20 anos ele já fica cheio de dor aqui, acolá. Porque a vida é uma desgraça. A vida não vale nada, a vida não presta, tudo dá errado, ninguém gosta de mim. E daqui a pouco os próprios órgãos, a própria estrutura física começa a berrar. Nós temos que acreditar, plasmar saúde, bênçãos, uma vida melhor. Isso é profetizar o bem. Está escrito. Deus não é Deus dos mortos, é Deus dos vivos. Então, como que nós vamos intercambiar com Deus, sendo que estamos cultivando, alimentando, enaltecendo as sombras do túmulo, da morte? É necessário a gente pensar sobre isso. Por quê? Desativar os interesses. Nós só iremos do mundo, conseguiremos quando ativar os interesses dos céus. O Evangelho não propõe ruptura. Ruptura é coisa de homens precipitados, interesseiros, egóicos. O Evangelho propõe laços, fortalecimento das coisas que tem a ver com a nossa
felicidade. E a nossa felicidade real estará na nossa condição de intercambiar com Deus. Quanto mais laços no amor, mais iremos projetar a felicidade interior, a paz, como prêmio. Caríssimos amigos, hein? Hoje o negócio está apertado aqui. Vamos lá. E ouvi detrás de mim uma grande voz como de trombeta. Podemos passar? Versículo 11. Que dizia: o que vês? Escreve-o num livro e envia-o às 7 igrejas que estão na Ásia: a Éfeso, a Esmirna, a Pérgamo, a Tiatira, e a Sardo e a Filadélfia. Escreve às 7 igrejas. O que dizia? Vou pegar aqui o resumo que o Cláudio fez dos textos do nosso Honório. O que dizia? O que vês, escreve num livro. O que vês? A voz lhe chama a atenção para a necessidade de aguçar a sua visão. Voz. Aguça a sua visão. Ou seja, tornar seu olhar capacitado a ver. O que é sutil. Ver com a alma, tá? Capacite a sua visão para ver os sinais, para ver o que está detrás do véu, da letra. Veja com o coração. Veja com o espírito. O médium não vê com os olhos, ele vê com a alma. Mas o médium evangelizado, ele vê com a alma, com profusão, com profundidade, com qualidade. Por isso que se você colocar aqui 10 médiuns, clarividentes, com potenciais ostensivos, cada um verá o mundo espiritual diferente. Quanto mais investimento, quanto mais dedicação, quanto mais entrega, mais profunda e qualificada terá o alcance, a sua percepção. Por isso é que Jesus disse: bem-aventurado quem tem olhos de ver e ouvidos de ouvir. Aqui a projeção primeira foi do ouvido para depois o ver. Não é? É necessário aguçar sua visão, ou seja, tornar seu olhar capacitado a ver o que é sutil. O indivíduo está assim: fulano desencarnou, acabou. Aí o outro está assim: mas como acabou? Agora que começou. O de cá está morto, junto com aquela circunstância, né, que configura a morte física de alguém. O outro está assim: louvado seja Deus. Ele prossegue. A imagem diz o que eu quero passar. Tudo na vida depende do ponto de vista. Você pode ver luz, ou você pode se enamorar da treva e permanecer na treva. Dissemos que a audição apropria os nossos sentidos de forma mais imediata. Mas para estarmos preparados para o reino do Senhor, é preciso que estejamos com estes sentidos mais perceptivos. É preciso ver, saber, ver e discernir. E o que vemos, divulgar com o objetivo de ensinar, de promover o bem. Ensinar e promover o bem. Eu vou fazer um depoimento. Eu sei que muitos acompanham, e a gente sabe que acompanham. Eu tive o prazer
e eu não nego mais, em público, o privilégio de escrever memórias de Arnaldo Rocha. E Arnaldo, vocês que acompanham o trabalho da gente, sabem quem é Arnaldo Rocha, o ex-consorte de Meimei, o espírito Meimei, enfim. O Arnaldo me contou uma série de coisas que envolvia a amizade, o relacionamento, os trabalhos entre ele, Chico e uma equipe de companheiros nos idos anos 40, 50, na pequena e pacata, querida cidade de Pedro Leopoldo. Tudo que nós registramos passou por filtro, muitas coisas foram retiradas, boa parte preservadas, e nós publicamos num livro intitulado Chico, Diálogos e Recordações. E hoje, especialmente, eu tive uma bela notícia. Em breve esse livro estará chegando nas mãos de vocês, revisado, com ajustes, com ampliação. E em breve mesmo. Tudo que nós fizemos, escrevendo no livro, só teve um objetivo. Divulgar com o objetivo de ensinar e de promover o bem. Ensinar e promover o bem. O conteúdo do trabalho, nós sabíamos, iria gerar muitas pesquisas, dúvidas. Iria encantar, porque ele foi escrito de uma forma simples, mas poética. Iria adocicar, iria estimular, iria favorecer terapêuticas, e graças a Deus isso aconteceu. Não foi tão distribuído por circunstância, acanhamento no marketing, enfim, porque o viés nunca foi comercial. Mas 15 mil livros foram distribuídos. 15 mil livros. Não sei se é pouco, se é muito. Desses 15 mil livros, nós tivemos a oportunidade de trabalhar numa multiplicação extraordinária, porque ele gerou espaços na internet, como blogs, como favorecimento de criação de áudios, de vídeo, e que esse número hoje escapa dos nossos registros, das nossas contabilidades. Mas eu falo, por exemplo, carinhosamente do blog que nós construímos, chico-xavier.com, que faz parte hoje do portal FEAC. Esse blog caminha para 800 mil acessos dentro dos registros que estão lá, que a gente sabe que não são precisos. Sempre é para mais. 800 mil acessos. Então, dentro de uma dinâmica de milhões de acessos a tudo que a FEAC já produziu, o trabalho que foi feito, ele atingiu muitos corações. E eu vou repetir. Tudo que nós vimos, tudo que nós ouvimos, no sentido de equipe, porque não fui eu que ouvi do Arnaldo, foi o Arnaldo que ouviu, foi do Chico que ouviu, foi do Emmanuel que ouviu, só para vocês entenderem um pouco dessa cadeia de multiplicação, dessa grande rede. Não tem como não registrar. Agora, é óbvio que existem muitas correntes de pensamentos, favoráveis ou contrários. O que só nos chama a atenção é que os pensamentos contrários, as correntes contrárias, elas não conseguem fundamentar nenhuma das suas argumentações, a não ser o achismo ou a não ser o ponto de vista. E de nossa parte, o tempo todo, a gente trabalhou e procura trabalhar, porque muitas coisas virão ainda. Que Deus nos abençoe. Tem muita coisa boa para chegar para o movimento espírita.
documentos, registros, que irão abrilhantar cada vez mais essa trajetória dos amigos para sempre. Então, por que eu estou comentando isso? Porque é muito interessante o momento em que a gente vive, em que existe uma necessidade não de promover o bem para algumas facções, mas sim promover a si mesmos, promover as ideias pessoais, sem nenhum cuidado de verificar se elas possuem coerência, profundidade doutrinária. Eu estou falando de ideias espíritas, é óbvio. E também o cuidado se estamos prestando desserviço à causa. Se estamos confundindo, ao invés de suscitar, de promover debates edificantes, no respeito aos pesquisadores, aos trabalhadores. Não. Então, é muito fácil você divulgar, é muito simples. O filósofo, o professor italiano que desencarnou no último final de semana, numa das suas entrevistas à Rede Globo de televisão, o Eco, ele falou uma coisa, trouxe um pensamento que eu gostaria de dividir com vocês, que é de uma sabedoria profunda. Existem muitos tolos no mundo. Não sei se são mais tolos ou se são menos tolos, mas eles são muitos, comparando com o todo. E existem tolos que acreditam nas próprias tolices e existem aqueles que acreditam nos tolos. Nesse mundo em que divulgar é tão simples, basta você apertar um botãozinho de um telefone, de um equipamentozinho que você grava áudio, vídeo, que você tem o recurso da internet, as redes sociais. Então aqui, a nossa reflexão, com todo carinho, com todo respeito, com toda fraternidade, é para que a gente possa pensar. E conversando com esse amigo hoje, no final ele disse, para que eu vou escrever o que não tem fundamento? Aí eu disse, talvez é melhor o senhor escrever, porque agora o senhor tem fundamento. Como autoridade, nós precisamos de pessoas que escrevam, que publiquem, que ensinem o nosso povo a pensar, a ser amantes, apaixonados por livros, por bibliotecas, não para ficar com cultura acadêmica, inchados. Porque, como define Paulo de Tarso, a ciência incha. O que edifica é amor. Esse é um dos ensinamentos extraordinários do psicólogo, do terapeuta, do professor, do acadêmico, da espiritualidade Paulo de Tarso. A ciência incha, o amor edifica. Então, como estudantes do cristianismo, não nos percamos em trombetas que, na realidade, nos vinculam aos interesses do mundo. Interesses comerciais, interesses vaidosos, de promoção, de evidências, de contradições que não tem nada a ver com a proposta do Evangelho, que é ensinar a você ser espírito, espírita, budista, católico. Detalhe, a proposta do Evangelho é que você seja filho de Deus, que você ouça a voz da verdade, que você tenha atenção com as contradições, que você faça seleção delas, para que você tenha cada vez mais tranquilidade
amor, equilíbrio, paz. Então, quando nós encontramos essa reflexão do Apocalipse, que é preciso ver, saber, ver e discernir, e o que vemos divulgar com o objetivo de ensinar e promover o bem, nós poderemos fazer a partir do nosso comportamento, do amor, da paz que nós iremos promover ao nosso derredor. Escreve-o num livro. Interessante aqui ser destacado o livro, que não disse o Senhor, simplesmente escreve, ou escreve num pergaminho. A resposta está em Isaías. Olha onde que o Honório foi buscar. Vai, pois, agora, escreve isto em uma tábua perante eles, e aponta-o em um livro, para que fique escrito para o tempo vindouro, para sempre e perpetuamente. É uma citação de Isaías no capítulo 30, no versículo 8º. Ou seja, era uma revelação de peso, que teria importância em todos os tempos da humanidade. Por isso precisava ficar registrada de forma completa e para sempre. Além disto, era uma revelação ampla que não poderia ser analisada por um trecho apenas. Uma revelação ampla que não poderia ser analisada por um trecho. Por um trecho. Nós temos uma capacidade de ajustar o que a gente quer nos textos soltos para buscar respaldo. Nós fizemos isso como exegetas e hoje costumamos fazer como espíritas. A doutrina espírita é um corpo doutrinário. Paulo, em suas cartas, fala do corpo do Cristo, seus membros em particular. Cada membro tem sua importância, mas o Cristo é a cabeça. A doutrina espírita é a cabeça, né? Fazendo um ajuste aqui na nossa fala. Então eu não dá para trabalhar a doutrina espírita só na sua filosofia. Não dá. Como não dá para trabalhar só ciência. Como não dá só religião. É um tríplice aspecto. Uma reunião mediúnica ela não pode ser só com médiuns, ou só com dirigentes, ou só com médiuns sustentadores, vibracionais, como queiram. É necessário o corpo, a cabeça pensante, é necessário as mãos que operam, é necessário o corpo que sustenta. Aí Kardec fala isso no Livro dos Médiuns como um todo harmonioso. Todo harmonioso. Então, doutrina espírita não dá para trabalhar aspectos isolados. Se você estiver querendo defender uma ideia, não fica buscando retalhos para construir coxa do seu interesse. Eu sou de uma escola tradicional, a União Espírita Mineira. Trabalho há mais de 20 anos no movimento de unificação. Então eu aprendi lá de trás, quando a gente vai fazer um estudo doutrinário, eu tenho obrigação de citar de onde eu tirei. Mas eu tenho que tomar o cuidado de que essa citação ela não venha dar respaldo na minha ideia. Porque o meu papel não é trazer a minha ideia. Como espírito, o meu papel é trazer a doutrina espírita, obviamente com a interpretação que me compete, mas com a responsabilidade de manter o pensamento legítimo do alto, de Kardec, o codificador, e da espiritualidade, que são as trombetas, que são as vozes, Rosângela, como queira. Mas eu não posso ficar preso, departamentalizado. Mas eu tenho que ser cuidadoso. Então, o tempo todo, eu faço
palestras, estudos a esse período todo que eu estou na doutrina. Eu não consigo expor cartesianamente falando. Cada um tem seu estilo. Tem expositores que vão no ipsis literis da letra. Melhor assim. Mas no meu caso, que trabalho numa linha de desenvolvimento de raciocínio, o meu raciocínio não pode destoar dos princípios doutrinários. Então existem pontos que eu interpreto em nível pessoal que eu não divido. Eu não divido. Porque se eu dividir, a minha palavra pode ter um peso. Tomara que não, eu não quero que ela tenha. Mas aquele que está chegando agora, ele costuma nos ouvir e pegar o que eu falo, o que os expositores falam, e levar aquilo e começar a defender como se fossem doutrinas particulares. Um expositor muito conhecido do nosso meio, daqui da minha terra, disse numa exposição assim, que na concepção dele, Paulo de Tarso não reencarnou. Ele não consegue encontrar na história um vulto com a capacidade do Paulo de Tarso. Bom, ele falou isso numa exposição com um alcance muito grande, de uma forma espontânea, ele não falou por mal. Mas ele falou. E a lógica desautoriza o que ele falou. A lógica desautoriza o que ele falou. Por uma série de fatores. Evolução do próprio Paulo, necessidade de reencarnação, a lógica que define a presença do Paulo na codificação, trazendo aspectos da própria evolução, médiuns abalizados como Chico Xavier, que não era perfeito, mas tinha uma margem de acerto muito maior do que de erros. Por exemplo, o Chico falou em alguns momentos, em entrevistas, que os apóstolos vieram reencarnando ao longo do tempo. O Chico, certa feita, disse que não teve um século na história do cristianismo pós-Jesus que não teve uma presença marcante de um dos apóstolos de Jesus. Bom, o indivíduo falou a opinião pessoal dele. Aqui eu estou fazendo amarrações de elementos muito simples, mas que são coerentes com a doutrina espírita. Eu não estou dizendo que eu sei que ele não sabe. Talvez ele desconhece algumas informações que eu tenho, o que não faz do trabalho dele menor, pior ou melhor. O meu, muito menos. Cada um traz o seu contributo. Cada um tem a sua responsabilidade no que faz. Mas aonde que eu quero chegar? Que nós precisamos, com muito carinho, paciência, humildade, não nos arvorarmos jamais como detentores da verdade, como expoentes, como pessoas autorizadas para trazer a palavra final. Allan Kardec define que a doutrina espírita não é a palavra final, que a gente tem que estar sempre observando se existe algum ponto que está em desacordo com o outro ponto, porque se é corpo doutrinário, o corpo doutrinário ele é um todo harmonizado. Se tem algum dedo que está doente, a gente precisa de cuidar desse dedo, da mão, do braço. Agora, precisamos, portanto, sermos cuidadosos no ouvir, no assimilar e principalmente no fazer. Na atitude, na palavra, nas ações. Ou seja, vamos voltar aqui à revelação. Escreva num livro, tá, tudo bem. Ou seja, voltando, é numa revelação de peso que seria importante em todos os tempos da humanidade. Por isso precisava ficar registrada de forma completa e para sempre. Além disso, era uma revelação ampla que não poderia ser analisada por um trecho apenas. Foi exatamente o que a gente falou agora. Tratava-se de um conjunto de informações e que deveria ser estudada como um todo. Por isso, teria que ficar registrada num livro.
Vamos estudar o todo, com calma, mas vamos estudar. Não fica satisfeito com o romance. Eu encaminhei um livro para uma editora conceituada do movimento espírita. Um livro de muita qualidade doutrinária. Graças a Deus, um trabalho árduo, mas ficou legal. Ele vai chegar para você em breve. A editora disse assim para mim: o seu livro tem um valor especial. Porém, o seu livro não é romance. Ele não tem tanto valor comercial. Porque o que vende no meio espírita e fora são os romances. Amigos, eu cocei a cabeça na hora. Não pelo trabalho que nós fomos instrumentos, mas pela realidade. Porque existem fábricas, existem operários, até contratados para serem trombetas que vão levar mensagens de cunho, muitas vezes periféricos, com todo respeito, as histórias, os romances. Mas isso tudo define para nós um momento de empobrecimento doutrinário, o que redunda nas atitudes que temos visto no próprio contexto social espírita, de comportamentos que não têm absolutamente nada a ver com Jesus. E ideias que agridem de uma forma muito direta aos princípios codificados pelo mestre de Lyon, Allan Kardec. Nós vamos deixar para a próxima semana as 7 igrejas que estão na Ásia, porque esses livros, ou o livro, tem que ser enviado para as igrejas. E eu gostaria ainda, temos 2 minutinhos, pedir ainda a paciência de vocês, porque nós temos que falar sobre o livro da vida, porque senão a gente vai ficar só no campo periférico, não é? E a gente tem que trabalhar o Apocalipse em nível íntimo. Então, eu quero dizer, eu quero trazer um pensamento do evangelizador desse país, daquele que calou para que muitos pudessem fazer com a coordenação dele. Me refiro a Emmanuel, o benfeitor de Chico Xavier, o pai espiritual de Chico, mas o nosso grande amigo que representa o pastor Jesus. Ele deixou um trabalho exponencial, extraordinário, que será conhecido com o passar do tempo. Vai se apagar Emmanuel, vai se apagar Chico, vai se apagar tantos médiuns, tantos espíritos. O que vai permanecer são as obras, como a sua, como a minha. Todos nós estamos escrevendo a nossa história, a nossa trajetória. E por isso, vou encerrar minha participação com uma mensagem ditada por Emmanuel ao médium Francisco Cândido Xavier. Está no livro Mãos Unidas. Mensagem intitulada Teu Livro. A existência na Terra é um livro que estás escrevendo. Cada dia é uma página. Cada hora é uma afirmação de tua personalidade, através das pessoas e das situações que te buscam. Não menosprezes o ensejo de criar epopeia de amor em torno
do teu nome. As boas obras são frases de luz que endereças à humanidade inteira. Em cada resposta aos outros, em cada gesto para com os semelhantes, em cada gesto para... Melhor dizendo, desculpem. Em cada resposta aos outros, em cada gesto para com os semelhantes, grafas com tinta perene a história de tua passagem. Nas impressões que produzes, ergue-se o livro dos teus testemunhos. A morte é a grande colecionadora que recolherá as folhas esparsas de tua biografia, gravada por ti mesmo nas vidas que te rodeiam. Não desprezes, assim, a companhia da indulgência, através da senda que o Senhor te deu a trilhar. Faze uma área de amor ao redor do teu coração. Por quê? Só o amor é suficientemente forte e sábio para orientar-te na escritura individual, convertendo em compêndio de auxílio e esperança para quantos te seguem os passos. Vive, querido amigo, bondosa irmã, vive, vive. Vive, pois, com Jesus na intimidade do coração. Não te afastes dele em tuas ações de cada dia. E o livro de tua vida converter-se-á num poema de felicidade e num tesouro de bênçãos. Um tesouro de bênçãos. Um poema de felicidade. Só o amor pode respaldar, pode proteger, pode direcionar para cada um de nós. De alma e coração agradecidos aos amigos espirituais, à inspiração, à falange de João Evangelista, que trabalhem em nome de Jesus na divulgação do Evangelho, à luz da doutrina espírita. Que estes prepostos do Senhor possam continuar garantindo as possibilidades para o nosso aprendizado, como espíritos ainda crianças. Somos infantis, espiritualmente falando. Que eles possam nos inspirar na grande romagem, na transformação, a redenção do nosso coração. E que um dia possamos, como ovelhas, estarmos reunidas no mesmo aprisco, junto com um só, que é o Senhor do nosso coração. E assim, eu me despeço, convidando a vocês para na próxima semana estarmos de volta com o estudo do Apocalipse. Me despeço com a saudação dos cristãos dos primeiros tempos. Ave, ave, ave Cristo. Boa noite para todos.